Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, vamos ver a primeira parábola que faz as comparações com o reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 13, do verso de número 24 até o verso 30, onde Jesus diz, deixe crescer. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixe e o joio em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. Essa parábola, Jesus está falando do que acontece no reino de Deus. O reino de Deus é a boa semente, é o trigo. Só que no meio do trigo nasce o joio. O joio é uma gramínea que é parecida com o trigo, só que não dá espigas, só que é praga. Então aquele senhor plantou a boa semente. E aí o inimigo veio e semeou o joio. E é interessante que eles crescem juntos e até se parecem. O que diferencia o joio do trigo são os frutos. O trigo dá trigo, o joio não dá nada. E muitas vezes a gente vê isso também no reino de Deus. Muitas vezes nós temos uma imagem utópica e romântica achando que a igreja é formada só de gente boa, que só gente boa está na igreja. Todas as pessoas que estão na igreja, se você olhar bem nas costas, tem um pedacinho de asa nascendo, mas isso não é verdade. Eu acredito que a maior parte das pessoas que buscam a igreja, que vivem na igreja, são pessoas boas, mas lá também tem pessoas que não são boas e que estão ali com más intenções. E aí, o que fazer? Olha, a nossa primeira iniciativa é tentar cortar e jogar fora. Mas Jesus diz o seguinte, não faça isso na parábola, não faça isso, porque você pode cortar trigo juntos. Existem trigo que você vai confundir com joio, e aí você vai cortar. E Jesus faz questão de dizer, olha, deixe que na hora da colheita, no último tempo, o ceifeiro vai fazer. Um texto paralelo a esse diz que os anjos é que farão essa colheita. Então, nós não temos nunca o direito de estar excluindo, de estar cortando pessoas e dizendo que elas não são do reino de Deus. Nós não conhecemos. Agora o Senhor conhece. Muitas vezes nós podemos achar que o joio é trigo e que o trigo é joio. Por isso, nós não devemos julgar, nós não devemos tomar essas iniciativas e simplesmente deixar que o Senhor o faça. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem vai falar, olha, você não é dos meus, afaste de mim aqueles que não praticam a vontade de meu Pai. Até lá, não devemos agir de outra forma, porque o que o Senhor da Seara diz é, deixe crescer, porque quando crescer, os frutos farão a diferença. O que Jesus disse é que pelos frutos os conhecereis. A árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá fruto mau. Por isso, não se preocupe, são os frutos. Olhe os frutos, olhem os frutos. É impossível uma pessoa boa produzir coisas ruins, assim como é impossível uma pessoa ruim produzir coisas boas por muito tempo. Por pouco tempo, às vezes, até a pessoa engana, mas por muito tempo isso é impossível. Por isso, deixe nas mãos do Senhor e trabalhe, ore para que você seja trigo. Trigo dá fruto, dá bom fruto, fruto que alimenta. O joio só preenche o campo, ele não dá fruto, ele não serve para fazer alimento. O trigo faz o pão, faz o macarrão, faz as massas. O trigo é alimento, o joio não. Que nós possamos ser trigo e não joio.
e que nós também possamos crescer. E não julgue, deixe para os anjos fazer isso. Que Deus nos abençoe, fique em paz. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.